tarde. Nós estamos aqui com mais um Sintonia. E se vocês, alguns já me conhecem um pouco, eu estou com a voz meio embargada. E eu vou ter que contar por quê. Há quase uma hora, estamos conversando aqui com o meu entrevistado de hoje. E eu gostaria muito que tudo que foi dito tivesse sido gravado. Porque a gente teve realmente uma aula, não só pelo assunto que vamos abordar daqui a pouco, mas como uma aula elevadíssima. Eu tenho hoje aqui o prazer de receber Alcides Melhado, alquimista, que vai dar agora um boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento, podendo mostrar um pouco do que é esse gigante universo que está ao nosso redor. Até outro dia, eu nunca tinha me tocado com a palavra alquimia e continuo não sabendo. Por isso, eu trouxe uma pessoa que entende, que pode partilhar com vocês e dar uma série de informações que podem mudar a sua vida. Acredite ou não. Alcides, o que é alquimia? Alquimia, ela se resume em poucas palavras, né? Primeiro, porque é a química divina. O alquimista é um alquimista de Deus, né? E eu gosto de dizer que a alquimia é a simplicidade, porque nada melhor do que você ser simples e prático para você transformar a sua vida. Porque temos uma essência aqui dentro que não tem como a gente mudar isso, porque é a essência, mas você pode transformar, pode trazer um ser humano muito melhor. Essa essência vem para esse corpo físico já resgatado ou a gente adquire ao nascer? Não, a essência ela é sempre a mesma, desde a primeira encarnação. É uma coisa só. Você vai adquirindo uma memória celular, que essa memória tem memórias positivas e não favoráveis. Não gosto de usar o negativo, tá? E aí, com isso, você vai trabalhando, existe uma coisa chamada karma, que você pode aumentar, diminuir, enfim, né? Então eu falo muito para meus alunos, esse karma aqui é meu? Tudo bem, aceito, mas não quero. E como faz para não ter aquele karma? Trabalhar, orar muito, meditar, mudar a sua boca, o seu verbo, pensar e agir positivamente. Com isso, a vida se transforma naturalmente, um dia após o outro. Por isso que eu digo, amanhã sempre é melhor que hoje. Sempre, né? Sempre é. Você acabou de falar de karma, eu imagino que as pessoas todas, esse é meu karma, porque é o meu karma. E poucos se dão conta que a gente tem um dharma, não é? Isso. Quando você vai vivendo, vai encarnando, desencarnando, você pratica boas ações também, nesta vida ou em outras. Automaticamente você cria uma memória, um núcleo, que é uma coisa positiva, chamada de Dharma, ou herança divina. Quando você vai receber isso? Quando você eliminar o seu karma. Perfeito? Só que se você começar a entender como o universo funciona e trabalhar alguns aspectos, você começa a recebê-lo já. Perfeito? E começa a viver as coisas boas, porque a vida é perfeita. Tudo é bom. É o homem que transforma. O mal não existe. O que é o bem? A ausência do mal. E o mal, a ausência do bem. Então, para o universo, não existe o mal. E nem o bem. É uma coisa só. Então, aquela pessoa que pratica o mal, ela está no bem dela. Porque ela pratica o mal porque ela gosta de ser má. Ponto. E todo mundo fala, aquela pessoa é má, aquela pessoa é má. Então, você aumenta o mal dela. Passa a energia. E ela funciona. Põe a gasolina para ela. Isso. Agora, se você emanar amor a ela, você começa a eliminar o mal. Por isso que eu falo, aprendam a amar o bem e amar o mal. Amar o que você conhece e o que você não conhece, né? Eu falo por experiência própria. Quando eu não sei uma coisa, eu passo a crer no que não sei. E por crer, acabo sabendo. Eu tenho uma série de perguntas para fazer para o Alcides. E, de repente, a gente já desviou para um assunto que me interessa bastante, imagino que para você também, que é sobre karma e dharma. Posso fazer mais uma perguntinha Claro, sobre o karma? vontade. O karma é possível que a gente resgate numa nova vida e, se ele não for bem resgatado, ele vai nos acompanhar numa próxima? Sim, ele permanece aí. Então, a proposta desse conhecimento, que a gente chama de alquimia, é você eliminar seu karma agora, já nesta vida. Você não tem que ficar vivendo, vindo e voltando para poder eliminar karma. E se não depende da gente? Depende do outro? Não, nunca depende do outro. Você é uma coisa única, você não é dois, você é um só. Você é uma unicidade, é uma unidade, é um eu. Ponto. Né? Eu tenho um trabalho que eu chamo de ser solitário. Quando você entende que você é só uma coisa, você não é seu pai, não é sua mãe, não é outra pessoa. Não é seu filho. Você é uma coisa só.
Então, primeiro você tem que trabalhar o quê? Aqui dentro. Por isso que é dito, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas não é amar o próximo primeiro. Primeiro amar a você mesmo, né? Então, quando você aprende a amar a si próprio, você pode amar o próximo. Quando você passa a amar o próximo passa a amá-lo. Então, você é amado também. E quando você é amado, você se torna um amante. Então, é uma coisa que ela vai crescendo. Esse amor incondicional, ele está aí. O amor sem condições, né? A pessoa acredita que tem um karma porque está vivendo anos e anos uma dificuldade e aquilo lá não conserta, e ela não tem ferramentas. E aí ela fala que na próxima encarnação eu resolvo isso. Esquece isso, cara. Esquece então, isso. mas se ela convive com aquele karma, que é uma dificuldade que tem na vida, às vezes em prol dela mesma ou em prol de outra pessoa. Tá. Então vamos lá. Como lida com isso? Todo esse conhecimento ele é baseado em 4 verbos. Saber, querer, ousar e calar. Quando eu sei o que eu quero o que sei, eu ouço. Nem que eu quebrar minha cara, mas eu ousei. De novo, quando eu sei o que eu quero... Eu ouço, eu faço, eu acho. Mas sempre calado. Tá. Fala pouco, né? Então, por exemplo, quando você não quer uma coisa, você quer não querer. Perfeito? Então, toda a chave do conhecimento é querer. Por exemplo, uma criança. Você quer isso? Não. Você quer isso? Quero. Eles são rápidos. O ser humano cresce e perde isso. Fica pensando, né? É verdade. Então, se você querer eliminar o seu karma, já começou. Tá. Ele vai ser eliminado, porque eu quero. Perfeito? Além disso, eu uso muito a questão do eu sou. Não é isso? Então, por quê? Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou sagrado, eu sou convicto de mim mesmo, né? Bom, todo mundo conhece o que Jesus trouxe aí, né? Um grande conhecimento que cada um interpreta da sua forma. Antes dele veio Buda, que já se sabe menos. Antes de Buda, Lao Tse. Antes de Lao Tse, Abraão. Antes de Abraão, o eu sou. O eu sou é a primeira encarnação de cada ser humano. Então, quando você fala, eu sou feliz, você voltou à primeira encarnação e começou a eliminar seu karma. Por falar, eu sou só. Olha que interessante isso. Muito. Então, eu sempre não precisa nem falar o nome, é só o eu sou? Não, eu sou. Existem muitas ferramentas para colocar esse planeta funcionando. Muito fácil. É querer mesmo, é ter ação mesmo, entendeu? Então, se você começar a trabalhar isso, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você falar assim, eu estou triste, eu estou doente. Nada dá certo. Você está mesmo. Você está falando. Alguém fala assim, a minha diabetes é sua. Você falou que é sua. E quando fala, é difícil fazer tal coisa? Então, nunca existe dificuldade. O ser humano é dotado de infinitas possibilidades. Ele pode qualquer coisa. É o pensar dele que destrói a possibilidade de ocorrer. Totalmente, totalmente. Esse caminho só permite o que é bom, o que é belo e o que é grande. Porque eu sempre falo, como é que vive um alquimista? Sempre jovem, sempre rico e nunca envelhecer. Perfeito? Tá. Então são lemas que você vive todos os dias. Então aquilo não tem como não acontecer. Porque eu faço isso, eu tenho muitos alunos. Se você for assistir uma aula e sentar do lado de um aluno, você vai ver, o cara vai te contar um monte de história. Porque a vida vai mudando, não é daqui um mês, daqui um ano. Mesmo o mais cético muda? Muda porque é um conhecimento que movimenta o subconsciente. Ele transforma ao seu lado, né? Todo o trabalho da alquimia é expandir a sua aura e iluminá-la. Automaticamente, as fendas que ela tem, ela vai sendo blindada. E você passa a subir, por exemplo, algumas oitavas de luz e você capta pensamentos melhores. Então você passa a pensar menos e melhor. Então a pessoa pensa muito e pensa muita coisa que não deve. Não é isso? A negatividade. Então tem que trocar essa função, tem que trocar essa energia. Eu convivo com esse meu jeito de ser, que eu escolhi só olhar o positivo. Eu só procuro olhar o positivo. Isso mesmo. Por exemplo, eu olho uma árvore maravilhosa e falo, puxa, que lindo. Às vezes tem uma pessoa que fala, mas faz uma sujeira essas flores no chão. Isso. Então, é a pessoa negativa. Sim. E eu sou da teoria que se você só cultiva a crítica, se só cultiva o lado negativo das coisas, aquilo lá vai se refletir no seu corpo físico e no seu corpo mental. Sim. Correto? Tudo que você fala e tudo que você pensa vai ficando incrustado na sua aura. Então você cria um campo negativo ou positivo, você que escolhe. A escolha é nossa, né? A escolha é sua. Então se você está negativo, você atrai o quê? O negativo. Não atrai outra coisa.
Por isso que a lei da atração, ela não funciona para outras coisas, só para o ser humano, porque você atrai outras pessoas não favoráveis também. Não é isso? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Não é isso? Então você tem que estar atento. O meio que você vive, a casa que você habita, tudo Com que está quem ao seu está. redor, tudo, tudo. Nós temos uma glândula no meio do peito que é o timo. O timo te avisa tudo. Você entra num lugar, aqui não está bom, então sai. Senta aqui no seu lado que não tá muito bem, levanta e vai para outro lugar. Ou seja, tem que ser forte nisso, tem que dar atenção ao que você vê, ao que você sente. Usar realmente os 5 sentidos, né? Aprender a ver o que tem que ser visto, não o que você enxerga. Não é isso? Aprender a ouvir, aprender a usar o olfato. Por exemplo, o olfato é o único sentido que trabalha numa dimensão superior, na 4ª dimensão. Então tem pessoas que entram num lugar e sentem um cheiro, por exemplo, de flores. Mas não tem flor aqui. Mas ali, há 100, 200, 1000 anos atrás, foi uma plantação de flores. O cheiro está lá. Tá. Porque o tempo e espaço, ele não existe. O tempo é Deus. Não é isso? É o ser humano que determinou que existe essa coisa. Né? Então o olfato, ele está sempre Na frente. na frente. Né? Então agora, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que tem dúvidas na vida, ela elimina o olfato dela. Ele vai embora. Ele não permite a dúvida. Entendeu? Então aquela pessoa que está sempre em dúvida das coisas, o olfato dela não funciona muito bem. Então não vai avisar ela para as coisas do dia a dia. Né? Então, por exemplo, pegou um cardápio na mão, escolhe logo o que você quer. Não fica 3 dias procurando o que você quer. Não é isso? Indeciso. Vai comprar alguma coisa, já vai determinado o que você vai comprar. Então seja rápido nas suas ações. E aí o olfato está sempre funcionando. Entendi. Entendeu? Uma coisa está ligada à outra. Você falou do olfato, você falou enxergue, não aquilo que você está vendo, mas o que precisa ser visto. E com relação à audição? Com relação à audição, você tem que aprender, porque tem pessoas que falam de ouvir dizer. Eu estou falando de ouvir dizer. Ou seja, quando você ouve dizer, interprete aquilo e transmita positivamente, se você for transmitir. E se tiver certeza do que foi Claro, dito. porque as pessoas falam uma coisa, e aquilo vai aumentando, mas sempre na negatividade. Então alguém se aproxima de você e fala assim, como é que você vai? Ah, eu estou aí na briga, estou na luta, né? Estou correndo atrás. Ou seja, ele vai sempre correr atrás, Não alcança. vai estar na luta, na briga. Então alguém pergunta, como você vai? Caminhando. Quem caminha, não para. Então como vai a família? Caminhando. Como vai a atividade profissional? Caminhando. Eu não gosto de chamar nem de trabalho nem de emprego, porque uma pessoa às vezes tem um emprego e ela pode ser um empresário, mas se ela sempre procurar um emprego, ela não sai daquilo. A pessoa fala, estou procurando trabalho. O que ela vai encontrar? Trabalho. Tá, e qual é a Uma expectativa? atividade profissional bem remunerada. Nossa, que espetáculo. Né? É bem então, o que é diferente. bem remunerado? Cada um sabe o que é para você mesmo. Cada um sabe o que é seu. Entendeu? Que te pertence. Porque né? quando você cria, por exemplo, você fala assim, bom, esse mês eu necessito, porque eu não preciso, eu necessito, tá? Quem precisa, precisa a vida toda. Então eu necessito ganhar 10 mil reais. Aí o universo fala assim, poxa, eu ia te dar 20. Então não dá para estipular? Não pode, porque você está limitando. Todo desejo é um limite. Por isso que ele fala, cuidado com o que pedes. Cuidado dos seus desejos, que eles Isso. podem se realizar. Então, aprenda a desejar, queira, em primeiro lugar tem que querer, né? Deseje, mas nunca limite. Nunca limite. Então a pessoa procura, por exemplo, um companheiro ou uma companheira, e aí tem uma forma, ou seja, você atrai aquela forma, mas dentro vai saber o que tem lá. Não é isso? Então procure conhecer alguém ou encontrar alguém que sinta o que você sente. Se o sentimento é o mesmo, o sentir é o mesmo, funciona. Automaticamente não tem limites. Vai aparecer uma pessoa que sente o que você sente. Poxa É vida. natural. Ai, eu perco até assim, eu esqueço de respirar com essas informações. Então sabemos o que é alquimia e agora o que faz um alquimista. Então, é mais fácil perguntar o que não se faz, né? Porque que não se faz? tudo que nós vivemos, falar negativamente, tudo que nós vivemos tem uma ferramenta para transformar aquilo, tá? Então o alquimista, ele não fabrica nada, ele transforma, ele transmuta, ele modifica, ele melhora, né? Então você pode, tudo que você toca tem que virar ouro. Por isso que é dito que o alquimista fabrica ouro, porque a concepção é essa, tudo que eu toco vira ouro, é isso? Então, quando você nasce, os seus chakras, ele é constituído de chumbo, né? Tem um fator chumbo em cada chakra. Tá. Então, durante a sua vida, todo o trabalho é você trabalhar direitinho, fazer suas coisas perfeitamente, para, na luz, na espiritualidade, você transformar esse chumbo em ouro. Né? Tá. Então, eu costumo falar bastante assim, por exemplo, quando você for fazer alguma coisa, sempre diga, estou fabricando o meu ouro. O meu? Ouro. O ouro? Ah, Vou fazer uma comida, um alimento, vou fabricar ouro. Agora eu vou trabalhar, coloco na mão da maçaneta para entrar na porta para trabalhar, vou fabricar ouro.
Certo. Passa a ser um mantra. É isso. Então, por exemplo, você vai visitar uma pessoa que está adoecida, vou fabricar ouro agora, porque eu vou trazer luz a ela e ela vai se curar. Entendeu? Sim. O ouro, ele é puro. Ele é o metal mais leve, mais puro que existe. Você não assim, está falando do ouro significativamente de ouro de fortuna. Não, mas assim, mas mesmo o ouro mesmo, o ouro matéria... O ouro ele não seria puro. o bem? Ele é luz, né? É o bem, a Se luz. você emanar luz, ele brilha, ele é o sol é um ouro, né? O mel é ouro. Né? O mel é um alimento que ele, não é a abelha que faz, ela transmuta o mel. O mel é alquímico, totalmente. A abelha é um alquimista. Ah, é? É. Por isso que o mel ele é um alimento muito importante, porque é puro ouro, é ouro líquido. Entendeu? Interessante. A abelha é vida. E olha, essa informação também é muito boa. Conta da maçã. Então, a maçã, bom, vamos contar desde o princípio. A maçã não é desse planeta, ela veio de Vênus, ela foi trazida para cá para poder formatar a vida, trazer amor. Né? Por isso tem a maçã do amor, a bruxa usa maçã, Adão e Eva tem maçã, porque a maçã é vida. É sagrada, né? É sagrada. Então, quando você pode comer uma maçã por dia e converse com ela. Né? Porque toda fruta, todo legumes, tudo tem um elemental, tem uma energia viva ali. Então, se você falar para a maçã assim, eu quero que você traga para mim saúde perfeita, né, e rejuvenescimento, é o que ela vai fazer. E você come aquela maçã. Então, ela vai atuar nas suas células, moléculas. Para se sentir bem. Ela vai trazer o rejuvenescimento, ela vai rejuvenescer mesmo, ela vai fazer isso. E vai trazer a saúde perfeita, porque é a função dela. Tá. Né? E você pode usar também a maçã nos ambientes, para purificar os ambientes. Então, você coloca lá uma maçã, por exemplo, na sua sala, e ela vai ficar lá. Então, essa maçã, ela deve durar 3, 4, até 6 meses. E quando não? Não, você vai jogar fora e vai trocar ela. Por quê? Porque ela está limpando o ambiente. Então, eu estou falando isso porque eu já estou aplicando a história da maçã e uma delas, em 10 dias, acabou. Ela ficou completamente Sim, murcha. tá limpando. E a outra está inteira, em ambientes diferentes. Sim, sim. Cada cômodo da sua casa tem uma energia. A casa não é toda ela uma coisa, não. Estática, cada né? Ela é pedaço, dinâmica. cada pedaço é um pedaço, entendeu? Você tem que dar atenção, né, a cores, a tudo, né? E a maçã, ela equilibra isso. Então a pessoa foi trabalhar, ela volta com alguma coisa não favorável. A maçã absorve. E vai transmutar a energia melhor. Então a pessoa começa a melhorar, dorme bem, a pessoa que dorme mal põe uma maçã no quarto, ela vai dormir bem, né? Tem pesadelos, passa a não ter, depressão, qualquer coisa, a maçã ela vai atuar nesse sentido. Então, eu vou contar uma experiência própria. Eu pus uma maçã no meu quarto e ela durou lá um mês e pouco. Aí, meu marido andou com umas dores, né? No joelho, no tornozelo. Ela se estragou, assim, em 2 dias. Muito rápido. Agora eu já troquei para ver o que vai acontecer, né? Para ver se fica limpo e ele sara da dor. Sim, porque todo o organismo humano, né, o corpo, ele interage com tudo. É uma coisa só, né? Então, as dores, tudo que você passa é uma energia que não é favorável para você. É claro, está doendo, está machucando, né? Não está bem. Ou você está causando aquilo para você. Você abriu alguma porta aí que não era favorável. Entendi. Entendeu? E aquilo se aproxima e vai ali atuar, vai te mostrar o que é. Conversa com a dor? Por que não? Você tem que dizer que aquilo não te pertence. Porque, olha só uma coisa. A dor, a doença, ela não existe. Deus não criou isso. Nós criamos? Sim. Então, o que Deus criou, o que Deus não criou não existe. Esse é o princípio. Tá. Né? Então, quando você determina para você que aquilo não existe, automaticamente ela começa a ser eliminada. Então, o ser humano, ele vive a doença, ele não está doente. Ele dá atenção para aquilo. Como eu disse agora, a pessoa fala, é a minha diabetes, ou seja, ele está dizendo que é dele. Ou então eu pergunto, você tem diabetes? Ainda não. Você vê que interessante uma coisa, né? Eu atendo todos os dias, não é isso? Então eu pergunto para alguém assim, quais são os seus problemas? A pessoa explica detalhadamente, tintim por tintim, e até com brilho nos olhos. Aí você pergunta, e quais são os seus desejos? Às vezes nem tem, responde muito rápido, enfim, não dá atenção para isso. Então a pessoa foca muito mais no problema. Então, alquimia é a ciência da contraposição. É o contrário, tudo é o contrário. Né? A gente conversou um pouco lá embaixo e percebeu que alguns conceitos aí você tem que trocar. Ele deu uma aula, pena que vocês não assistiram. Tudo é meio invertido aí para que as pessoas realmente não se deem muito bem, não é isso?
Então, como é contraposto, quer dizer, quando você movimenta isso, por exemplo, eu mentalizo uma pessoa sempre perfeita. Ela nunca está doente, por mais que ela esteja adoentada. Então, o que eu vejo na pessoa? Deus, a divindade, ela é divina também. Então, se eu começar a trabalhar isso, automaticamente a doença ela sai dali. Porque não pertence àquela pessoa. E ela tem que ter essa consciência também. Posso crer que você tem uma saúde impecável. Sim. Com tudo isso. Sim, sim. Porque, você se olha no espelho e fala, eu sou saudável. Somos perfeitos. Porque se você é imagem e semelhança, eu falo que você é imagem e igualdade, porque semelhante é parecido. Você é igual a Deus. É a mesma coisa. Então, se eu ponho um defeito em você, eu estou ofendendo a Ele. Se você coloca um defeito em mim, você está ofendendo a Ele. Se você coloca um defeito em você, você está ofendendo a Deus. Então, uma pessoa que é super crítica, que o mundo está errado, só vê coisa ruim nos outros, está fazendo mal a si próprio. Justamente. Está refletindo a si próprio. Então, tem que mudar isso, tem que trocar. Gente, atenção a essa informação, hein? Você vai falar mais sobre os 4 verbos? Porque você citou muito rapidamente. Sim. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais. Tá. Então, assim, quando você começa a dar atenção a isso, né, eu falo para você que o primeiro e o último são os mais importantes, porque querer é tudo. Você quer, você pode, né? Então eu falo assim, que na alquimia você pode tudo. Tudo o quê? O que você crê. Se não crê, você não pode. Né? Então o querer, ele entra aí. Eu quero. Sem dúvida. Não pode ter dúvida. Não, nunca faça isso. Mesmo que a situação mostre completamente o oposto. Justamente. Você tem que enxergar o outro lado. Então, eu tenho que pagar uma dívida aqui, por exemplo. E aí eu falo, bom, o dinheiro ainda não apareceu. Se eu ficar olhando para a dívida, eu aumento ela. Eu tenho que olhar para onde? Para o outro lado, onde está o dinheiro. Mesmo que ele não exista, mas eu estou olhando para lá. Esqueço a conta. Automaticamente o dinheiro aparece. Entendi. Entendeu? Sempre mudar o foco. Ah, então não tem cliente. Por quê? Porque você está olhando para isso. Olha para o outro lado, cara. Está ali o cliente do outro lado. Então ele vai aparecer, porque você mudou o foco. Entendeu? Então a pessoa fala assim, eu não tenho isso, eu não tenho. Para de falar isso. Fala que você quer isso. É um exercício, né, Alcides? Porque a tendência do ser humano é acabar indo para o lado, me falta isso, não consigo aquilo, porque meu filho fez isso, porque o meu vizinho... É sempre a coisa negativa. Isso, e não olha com amor, né? Então, por exemplo, por que o calar é o último verbo? Porque eu não digo que é o mais difícil, porque eu não gosto dessa palavra. Eu digo que ele é o mais trabalhoso. Tem que estar em atenção, vigilante, orai e vigiai. Então, determine para você assim, eu quero falar menos. Né? Então, automaticamente você tem que treinar. Vem alguém falar com você, você fica ouvindo. Tá bom. Vai treinando isso, né? Você está muito eufórico para falar, tem que segurar. Então, por isso que eu falo, você está muito feliz? Fica feliz. Não é para contar que está feliz. Você está muito, pouco? Não, feliz. Você não pode estar nem pouco feliz, nem muito, tem que estar feliz. Você está triste? Fica triste. Mas não fica muito triste, nem pouco triste. Fica triste. Quando você trabalha o equilíbrio, você traz para você o favorecimento. Então, por exemplo, do meio, uma sala cheia de gente. Entra alguém muito feliz, ela incomoda. Alguém vai se incomodar com aquilo. Por que aquela pessoa está feliz? Eu não estou. Ou seja, aquela energia vai refletir no outro. A gotinha de gasolina para inflamar a situação. Você vai tomar uma paulada sem fazer nada. Entendeu? Sim, já aconteceu comigo. Então tem que ser neutro. Você tem que estar sempre, por mais feliz que você esteja, e não conte dos seus planos a ninguém. Nunca. Então, isso aí você me falou outro dia. Não é que eu quero questionar você, eu quero entender um pouco melhor. Perfeito. Porque quando você partilha uma coisa boa, você multiplica. Depende. E quando você você conta uma tristeza, você a divide. Isso é um fato? Não. Então me corrija. Quando você conta uma tristeza, você multiplica ela. Ponto. Você não dividiu a sua tristeza? Não. Para me multiplicar, primeiro eu tenho que dividir, ou não? É para se pensar, né? Para eu aumentar a sua parte, eu tenho que dividir com ela. Aí eu multiplico com você. Para mim somar, eu tenho que subtrair primeiro. Entendeu? Nossa. O universo, ele é perfeito. Quando você passa a entendê-lo, tudo funciona. Entendeu? É aceitar. Aceitar. Aceitar não é querer. Entenda isso. Eu aceito, mas não quero. Ponto. Tá? Então, quer dizer, essa coisa que você colocou, você tem que estar muito atento com isso. Né?
Porque você querer é tudo. Né? É o primeiro verbo. E se você ficar compartilhando, por exemplo, problemas, mesmo o negócio é bom, tem que compartilhar. Não é bem assim. É bom, guarda para você. Por enquanto. Por exemplo, uma coisa que você vai fazer. Não digo assim, você aprende uma técnica, passe para os outros. Se a pessoa vai usar ou não, problema dela. Você não foi omisso, né? O caminho da alquimia é assim, nunca ser omisso e nunca faça a ninguém o que você não quer para você. Ponto. Perfeito? Agora, quando você está num processo de coisas muito boas na sua vida, não fique contando. Porque de repente alguém ouve e pode até falar, puxa, que legal, mas lá dentro ele fala assim, será que ela vai conseguir mesmo? Ou por que não acontece comigo? E aí aquilo vai frear você. Aí você tem um problema, você vai lá e conta para um, o cara vai lá e conta para o outro. Você aumentou o problema. Se é uma dívida, você não vai pagá-la nunca. Se é uma doença, você realmente vai ficar doente. Entendeu? Não conta. Se você está com alguma enfermidade, não fique falando para ninguém. Entendeu? Então, esse verbo calar, eu tenho que exercitar. Não é essa conversa de você compartilhar. Não existe. Só se compartilha o que é bom. Não as suas coisas. Entendeu? Entendi. Então, se você tem, por exemplo, um projeto, guarda para você. E quando que eu vou poder só vai falar partilhar o projeto? Com as pessoas que estão envolvidas colocadas naquilo. Isso. E você sempre diga, por favor, não comente. Tá. Então, com isso, mas isso que é interessante, quando você começa a trabalhar isso em você, que eu coloco no curso, né, respirações, no atendimento, enfim, você troca essa energia. Automaticamente você vai atrair pessoas que vão falar a sua língua e vão entender o que você fala e vão compartilhar disso. Quando você está numa frequência contrária, você vai atrair o quê? O contrário mesmo. Você fala bastante, vai encontrar outro que fala muito, outro fala mais ainda, e aí aquilo vai fazer uma enxurrada de problemas aí. Entendeu? Que é a fofoqueira, o fofoqueiro, não é isso? É falar demais. Fofoca é isso, é falar bastante. Né? Então, se você guardar para você as coisas... Algo a seu próprio respeito. Isso, que é seu mesmo. É seu mesmo. Você quer fazer uma viagem, por exemplo. Tudo bem, você que vai viajar. Então, guarda para você. Quando chegar só perto, avisa na hora da partida. Estou indo viajar, ponto, acabou. Porque de repente você pode... Entendeu? Essa proposição aí, eu imagino que não só a mim pode ser assim, uma coisa para se refrear, para se esforçar para fazer, porque a tendência é falar para todos os lados. Porque você amplia a coisa. Aí a energia se esvai, né? Ele existe, ele acontece. Então você falou sobre o querer e o último que é o calar. E né? Os dois do meio? Saber, a sabedoria. Tem que saber. Então você pode ter conhecimento, mas não sabe usá-lo. Tem pessoas que buscam vários caminhos. Não é isso? Conhece tudo, mas não pratica. Por quê? Porque não tem sabedoria. Não é sábio. O sábio é aquele que está sentado quietinho lá e não abre a boca. Se você cutucar ele, sai um livro. É o sábio. Tá. Ele primeiro calou e depois ele... Ele sabe agir. No momento certo, correto, fala o que é necessário, só. Para que eu vou falar mais? Não tem necessidade. Se você colocar muito sal, fica salgado, não é isso? Muito açúcar, fica muito doce. Então, sempre tem um equilíbrio. Falar só o necessário. Ponto. Tá. Perfeito? E aí vai entrar o calar, não é isso? Então, a sabedoria, ela está conectada a isso. Tá. Entendeu? Então, você tem que trabalhar sempre esses 4 caminhos. Né? O querer, o saber, o ousar. O ousar é a ação. Né? Então, quando você tem uma ideia, pense nela, mas pratique. Dê forma àquilo. Pensamento, palavra, verbo, ação. Então eu falo para você assim, domingo nós vamos almoçar juntos. Aí chega o domingo eu não vou. Eu me comprometi e não fui. Então eu perdi um ponto ali com o universo. Não foi com você não. Não foi comigo, né? Foi também, entendeu? Mas o universo vai te cobrar. Um dia você vai falar que vai fazer alguma coisa mesmo e não vai acontecer. Porque você sempre fala e não faz. Entendeu? Então só diga o que você realmente vai fazer. Se não for fazer, não diga. Tá. Nossa, então vimos querer, saber, ousar e calar. Anotaram? Isso aí é uma metodologia de vida, uma filosofia de vida. É um caminho, né? É um caminho de vida. De sabedoria. Alcides, transformar chuva em ouro, você acabou de falar. Lemas e caminhos, que vem a ser isso? Bom, os caminhos da alquimia, eles estão compreendidos em verbo, como você fala, como você se coloca nas ações e comportamentos, né? E o princípio de tudo isso é respiração. Tá. Né?
Quando você aprende a respirar, você trabalha as respirações, você começa a mudar isso, né? Quando você vem para cá, você sai da sua mamãe, você respira, é o primeiro movimento. É isso? Então, eu vou contar uma história muito rápida para você entender. Um alquimista que sempre andava por aí, um pouco mais velho, e um garoto sempre atrás dele, buscando uma informação. Quem sabe esse cara me falou alguma coisa, mas ele nunca falava nada. E aí um dia esse alquimista se sentou à beira de uma piscina, colocou os pés na água, e esse rapaz sentou ao lado dele e começou a cutucar ele. O que ele fez? Ele pegou o rapaz e enfiou a cabeça dele dentro da água. E ele pensou, bom, é só um velho, né? Eu vou dominar ele, mas não conseguiu. E o alquimista quase afoga o rapaz. Uhum. E quando esse rapaz tirou a cabeça da água, ele disse, poxa, você é um louco, você quer me matar? Ele falou, não. Quando você quiser aprender alquimia, o tanto quanto você quer respirar, me procure. Entendeu? Sim. Então, quando você aprende a respirar, você aprendeu tudo. Por isso que o olfato ele está uma oitava acima, a respiração. E como é o correto respirar? Vamos lá. Tem uma respiração que nós usamos, muito simples, que é o primeiro passo para você trazer a cura, a perfeição, o equilíbrio. Né? Tudo que eu falo para vocês sempre vai ser matemático, sempre tem números, porque tudo tem um tempo para acontecer. Né? Então você coloca um bolo para assar, se você tirar em 20 minutos ele está encruado, está cru. Se deixar mais de 1 hora, ele vai queimar, não é isso? Então, tudo são números. Alguém te pergunta qual a sua idade, qual o seu manequim, o número da sua casa e assim por diante, não é isso? Certo. Então, o que a gente faz? Nós começamos inspirando pela narina 4 movimentos, 4 pulsações, retemos 16 e soltamos em 8. Como é que a gente faz isso? O lado direito de um ser humano é o universo, o pai, os outros. O lado esquerdo somos nós. O coração está mais para o lado esquerdo, não é isso? Tá? Então, quando o seu lado esquerdo dói, você causou a você mesmo aquele problema. Quando dói o direito, veio do externo, veio de fora. Alguém causou aquilo para você. Sempre assim, né? Mas se o seu lado esquerdo está doendo, cuide do direito. Dói o direito, cuide do esquerdo. Sempre o contrário. É o que ele diz, né? Quer colher a direita, semeia a esquerda. Nosso corpo é um X, ele é contrário, ele é trocado. Certo? Então, por exemplo, como é que você faz isso? Né? Você coloca a mão aberta, espalmada, polegar esquerdo no pulso. Se você não sentir a sua pulsação, não faz mal. Você pode contar mentalmente. Então você inspira contando 4, né? Aí você segura essa respiração, 16 pulsações, né? E aí você solta contando 8 entre os dentes. Tá. Né? Sempre com 5 dedos. Aí depois vai o indicador, mesmo processo. Inspira 4, retém 16, solta 8. Depois o dedo médio, o anelar e o mínimo ou mindinho. Tá? Então você toca todo o seu sistema endócrino no seu corpo, porque cada glândula endócrina está conectada a um dedo, e aqui o seu pulso direito. Então você está recebendo energia. Só esse movimento. Ao contrário, não funciona. Só com o direito aberto e tocando o esquerdo no direito. Né? Automaticamente, quando você inspira em 4, a luz, né, o oxigênio entra em você. No 16 ele vai eliminar tudo que não está favorável e vai liberar em 8 entre os dentes. E aí o infinito, né, o 8 que vai trazer o favorecimento da cura, da perfeição, enfim. Você vai trabalhar o processo de melhora no seu corpo. E você recomenda fazer isso quantas vezes ao dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia? Uma vez por dia só. Ah, isso vai trazer equilíbrio físico? Se realmente você for fazer isso, então eu falo assim com meus alunos, quando a gente começa o curso, eu dou essa respiração no primeiro dia. Então eu falo assim, nesse dia, tire uma foto. Daqui 3, 4 meses, tire outra. Faça todo dia a respiração, perfeito? Quando você comparar as fotos, você vai perceber que você mudou, você rejuvenesceu. Mesmo porque está respirando corretamente. Com a ansiedade do dia a dia, o estresse de hoje, as pessoas não respiram. Isso. Você passa a falar mais pausado, você passa a respeitar as coisas, tudo para você passa a ser mais positivo, tudo tem um sentido, muda, porque os sentidos começam a ser ativados. Eu queria fazer um depoimento aqui e eu acho que eu nem vou chamar o nosso intervalo hoje, porque se eu for interromper essa energia que está nessa sala, a gente pode perder alguma coisa. Eu já fui a uma consulta com o Alcides. E eu sou, como muitos me conhecem, assim, super agitada, acelerada, falante. E com uma técnica de Ho Oponopono, que ele partilhou comigo, e um dia ele virá aqui para falar disso, as pessoas estão notando. Até falam assim, nossa, você está diferente, você está quieta, o que aconteceu? Você está com problema? Porque eu estou realmente mais calma, mudando, e
confesso que o que tem mudado na minha vida profissional e na minha vida pessoal, o meu entorno, não dá para comentar. Então, eu sou muito grata ao Alcides, por isso ele está aqui hoje, porque eu imagino que aquilo que é bom não pode ficar só para uma pessoa. Esse tipo de coisa que você tem que passar para frente, tem que compartilhar, né? Porque se você reter com você quebra o fluxo das coisas, não é isso? Uhum. Agora, se você compartilhar as suas coisas mesmo, ou as negatividades, você também está aumentando isso. Então, quer dizer, não pode, esse não pode. É uma combustão, né? Por isso que a palavra aprender, né? O A na frente nega, né? A aprender é não prender, não é isso? Uhum. Então, quando você aprende, você ensina. Tá, quem não prende. Isso, quem não ensina, prendeu. Uhum. Eu falo muito isso. O conhecimento é como se fosse um vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele que sopra. Então, a pessoa que prende o conhecimento, um dia fica sem. Porque ninguém tem conhecimento. O conhecimento, você vive ele. É diferente. Quando você entra na sintonia, você capta ele. Ele está em você, mas não é seu. Uhum. Entendeu? Então, quanto mais você buscar, quanto mais você se elevar no seu caminho de luz, como você... Da forma de cada um tem uma forma de buscar as coisas, não é isso? Você vai ganhando esse conhecimento, ele vai chegando em você. Uhum. Porque ele é infinito. Você concorda que não é com todo mundo que a gente pode falar sobre o que nós estamos conversando hoje? É difícil, desculpa, vamos tirar a palavra difícil. Às vezes você vai comentar com alguém um tipo de assunto, tipo alquimia, falar coisa de bruxa, não é? Então, essas pessoas eu já tenho deixado de perder meu tempo. Sim. Eu procuro onde eu encontro eco. Porque eu percebo assim, você viu essas pessoas que estão aqui nos acompanhando? Sim. Todas elas já sabiam de você. Perfeito. Porque o Ho'oponopono, estavam praticando e hoje você já ajudou a fazer a coisa melhor. Não dá para a gente adquirir algo e ficar com essa coisa sem partilhar. E ao partilhar, aumenta. Porque o que você passa para o outro, você recebe. Uhum. Não tem como não acontecer isso. É dando que se ganha. Quem não dá, não ganha. Uhum. O que o sábio faz? Dá. Por isso que ele tem tudo. Porque ele sabe passar isso para frente. Então, você chega num momento que você não precisa de mais nada e não teme a mais nada. Ou seja, você é seu mestre. E aí a coisa vem. A coisa acontece, porque ninguém é mestre de ninguém, ninguém é guru, ninguém é professor. Você está aí para apertar as teclas certas das pessoas, fazer você lembrar. Porque quando a gente fala isso, quem está ouvindo aí sabe disso, que por mais que nunca tenha ouvido, está entendendo. Porque lá dentro tem uma memória de qualquer vida que ela tenha vivido que está lá. Está no disquete já, né? Está lá. Precisa ir buscar. Esse conhecimento é do começo da vida, quando esse mundo foi criado. Não é isso? Ele veio junto, ele está lá. Ele está numa coisa chamada dentro da alquimia, que é alma do mundo, a quarta dimensão. A alma do mundo é o pensamento de Deus. E o que é isso, coisa da quarta dimensão? A quarta dimensão é uma dimensão superior, nós estamos em terceira dimensão. Okay? Que é o corpo físico? Corpo físico. Então, na quarta dimensão, o que acontece? Você está numa etapa superior, onde você não tem problemas, não tem nada, tudo é perfeito, tudo funciona. Outra dimensão, né? Onde está Jesus, São Germain e outros tantos aí. Os mestres ascensos, ascensionados, né? Mestres, como quiser chamar, né? Então, também estão trabalhando para que tudo isso funcione. Perfeito? Então, cabe a nós encarnados, porque é um presente estar encarnado. É um presente. E um milagre, né? Porque se você for ver, existe uma fila gigante para encarnar. Todo mundo quer voltar para cá. Por quê? Beija, namora, come, passeia, vive, respira, né? Tem sentimentos. Do outro lado, não. Não é isso? Então, se você me permitir, só queria falar uma coisa. Como amanhã é dia 1º de agosto, foi bom você falar? Pode. Falar desse mês 8 aí, que ele é muito interessante, quando a gente falou de encarnação aí. Esse mês de agosto, ele vai ter 5 sextas-feiras, 5 sábados, 5 domingos, né? Isso acontece a cada mais ou menos 900 anos. Então, assim, é uma energia muito forte. Então, comecem desde amanhã, principiem esse mês já treinando isso. Falar pouco, falar positivo, procurar favorecer as pessoas, estar atento, comprometimento, orem da sua forma, rezem da sua forma. Então, um pequeno truque é você ficar quieto durante 12 minutos. Né? Sentou num cantinho lá, colocou para tocar o celular, o relógio, 12 minutos, fechou os olhos, está acontecendo.
Com copo de água ou não precisa necessariamente? Não é necessário. Né? Ah. Então, que você senta lá e fica lá. Quer dizer, se você pensar em dívida, problema, não tem, tudo bem, pode pensar. O importante é estar quieto lá, 12 minutos. Mas mesmo que você tenha pensamentos nefastos? Porque aí que acontece? Porque as pessoas não meditam? Porque é dito que tem que esvaziar a mente. É. E ninguém consegue esvaziar, porque a mente é ativa. Ela não para. A mente é material, você é espiritual. Não combina. Então, quando você fica quietinho lá, o que acontece? Com o hábito, com o treino, você começa a mudar os pensamentos. Não é isso? Tá. O monge, quando ele vai ser monge, ele fica no mínimo 2 anos, carregando água, limpando escadarias, limpando o mosteiro, acordando todo dia 4 horas da manhã, a maioria desiste. Depois de 2 anos, eles são chamados e dizem assim, bom, agora vocês vão receber o conhecimento. E o cara fala, poxa, mas tudo isso para receber o conhecimento? E o mestre diz, bom, amanhã você vai acordar às 4 horas e não vai reclamar. Você criou o hábito de acordar cedo. Perfeito? Certo. Então, se você for praticando, você cria um hábito. O cérebro aprende por repetição, Isso, né? e aí com esse hábito você vai funcionar. Então, o que acontece? O pensamento ele vai mudar, porque você vai subindo em oitavas, não é isso? Como é a escala musical. E aí você vai atingindo notas mais altas, onde os pensamentos são mais sutis. Elevados. São mais elevados. E a própria negatividade, com essa atuação, ela pode ficar em segundo plano, né? Eu digo para você assim que ela nem existe. Porque o que eu percebo assim de muitas pessoas é que muitas das coisas que elas vivenciam, experienciam, é por conta da negatividade. Sim. Tanto no plano físico como no plano mental e espiritual. E às vezes... por que acontece isso comigo? Olha, você criou essa situação. Então, se você não mudar os seus hábitos, sua vida não muda. Então, por exemplo, uma pequena mudança. Você acorda todo dia, por exemplo, 7 horas da manhã. Passe a acordar às 5 para 7. Amanhã acorda às 7h05. Muda o horário, mudou o hábito. Então você sai da sua casa e vai para a direita, vai para a esquerda. Mas eu vou andar 2 km a mais. Qual o problema? Você vai mudar a sua vida. Quando você muda... Flexibilizar, né? Você mudou o caminho, você mudou tudo. Você vê pessoas diferentes, vê tudo diferente. E aí o universo entende que você quer mudar. Aí a pessoa fala, eu quero mudar. Mas ela não faz nada para mudar. Tem uma frase cair na cabeça fantástica, dela. né? De Einstein, aquela frase que como é que você quer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Isso mesmo. Não Não é? tem como, não chega, não acontece. E isso tudo é que é a chamada arte do equilíbrio? Isso mesmo. A arte do equilíbrio é o princípio do conhecimento. Eu fiquei aí uns 2 anos escrevendo isso, colocando... E você tem um livro? Ainda não. Porque senão a gente já ia estar mostrando o seu livro aqui. Ano, ainda não. E aí esse curso ele dá a base para tudo, né? Porque tem as respirações, a gente usa algumas ferramentas e aprende a precipitar pensamento. Então se você muda tudo isso, né? Movimentar os seus desejos, né? Então você vai entendendo como é que a vida funciona. Então você vai um curso que se chama Arte do Equilíbrio, justamente. E você ministra isso aonde? Eu dou no ABC, aqui em São Paulo, no ABC, e também em São Paulo mesmo, né? Geralmente uma aula por mês desse arte do equilíbrio. Dou alguns workshops que são temas, né? Como o Ho Oponopono, prosperidade, dinheiro, alimentação, temas mais focados que é de uma vez só. E muito tempo eu passo em empresas, passo atendendo, dou curso... você atende empresas também? Também. Poxa, que bom saber, hein? Interior e, enfim, outros estados aí. Sábado agora eu vou estar em Curitiba, sábado e domingo. Então, assim, cada dia para mim é uma história, tudo diferente. Fala para o nosso internauta qual é o site para poder saber de tudo isso. Então, vai saber tudo no www.alcidesalquimistaj.com.br. O que é esse J? O J é numerologia, para dar 8. A soma do site tem que dar 8 para poder ser infinito. Não, inclusive, me foi sugerido que quando eu vou fazer um contrato, eu tenho que fazer dar 8, né? Fale a história do custo do valor. Eu achei o máximo. Gente, isso tudo eu aprendi antes, mas eu estou partilhando com vocês. Vamos lá, porque às vezes eu vou fazer um trabalho e alguém pergunta qual é o investimento. Eu digo assim, o custo é tanto, né? Porque investir é uma coisa que você está investindo, em conhecimento não se investe, não é assim que funciona, né? Quando alguém pergunta qual é o seu preço, ninguém tem preço. Não tem preço, não tem preço porque é muito mais do que isso, você está limitando aquilo, não é isso? Valores cada um tem um valor para as coisas, agora tem um custo para aquilo acontecer. Então, quando alguém te perguntar, é só responder, o custo disso é tanto, tem um custo, né? Então você passa o custo para frente. Então passa você movimentar o universo. Anotem aí, empresários, tudo que for vendido não tem valor. Nem preço. É custo. Nem preço, é o custo. Aprender a lição, né? Numerologia.
Numerologia é uma ciência maravilhosa, porque é dito, né, que quando você não tem que estar atento a essa coisa de energia negativa, né? Os números são totalmente positivos, né? Então, você não tem que se preocupar com grandes nomes, né? Com grandes coisas, assim, nesse sentido. Quando você cria um nome, por exemplo, o nome traz essa energia. Ele favorece você no que você busca. Por isso que o nome ele é importante, né? Então, para você ter grandes riquezas, primeiro tem-se bons nomes. Né? Um nome... Na hora de abrir uma empresa, por exemplo? Tudo. Agora, por exemplo, como uma criança, você não pode querer fazer a numerologia de uma criança antes dela nascer. Ah, é? Nunca. Nunca, porque ela não nasceu ainda. Então, todo ser humano, ele tem um nome. Ele vem com esse nome já. Ele vai soprar esse nome para alguém. E aí, na hora, vai acontecer o nome correto. Então, depois que nascer, você pode aí somar, fazer a conta e ver quem é esse sujeito aí, como é que ele funciona. Mas antes, não. Nossa. Entendeu? Conversar isso com uma pessoa. Então, porque você está mexendo numa coisa que ainda não aconteceu. Tá. Então, tem que esperar acontecer. Esperar o bebê nascer. O Arthur precisa ouvir isso, hein, gente? O nosso diretor aqui, ele vai ter um bebê. Espera nascer. Aí sim, aí se faz porque vai ter um dia para nascer, tem tudo isso aí. Então vai saber Daí direitinho. é que faz a numerologia em cima do nome. Aí dá para saber tudo, porque vem tudo certinho. Tá. Né? E uma pessoa que veio com um nome não favorável por causa da numerologia, ela sofre as influências disso no decorrer da vida? Isso mesmo. Ela pode fazer algumas mudanças, como mudar a assinatura dela, né? Porque o nome está registrado, ela não consegue mudar isso. Né? Pode criar um apelido para poder vibrar aquele apelido que é melhor do que ela tem. E tem uma coisa que acontece na numerologia assim, todo mundo tem um nome, quando se transforma as letras em números, né? Algum número essa pessoa não vai ter no nome dela. Então isso seria uma ausência, ela não tem aquele número, né? Então a ausência seria uma lição de casa, uma lição da vida passada que ela não fez. Ah, tá. E aí ela vem fazer novamente. Como se fosse uma DP, uma E ela dependência. pode, de repente, mudar a certidão de nascimento? Não. Mas fazer um novo registro? Não. O que acontece? Todo número tem uma cor. Então, quando você passa a usar a cor que você não tem, você se equilibra. Tá. É simples. Vou fazer uma consulta, hein? É muito simples. E o tarô alquímico? A numerologia, ela segue traçando o destino, porque ele está ali, matemática é aquilo. Então, a gente tem que favorecer A vida é matemática, né, positivo, isso. Agora, o tarô não. Quando você abre as lâminas, né, nessa leitura dentro que a gente faz na alquimia, que são 12 casas, você está profetizando aquilo. Está criando um futuro. Né? Quando você profetiza, você traz o que você deseja mesmo. E aquelas cartas vão mostrar para você os caminhos para que aquilo aconteça. Muito interessante. Então, os céticos poderão dizer, então eu quero ganhar na loteria? Isso significa que eu vou ganhar na loteria? Não. Como funciona? Ele pode querer. Para querer, tem que movimentar isso. Então, se ele quer, primeiro não tem que contar a ninguém. Ele tem que chegar lá, jogar, fazer o caminho dele e ficar quieto. E sempre crendo que ele ganha. Porque se outro pode ganhar, ele também, né? Olha que interessante isso. Né? Então, a pessoa às vezes está na fila para fazer um jogo, ela fala assim, se eu ganhar um pouco, tá bom, não preciso muito. Ou seja, não vai ganhar nada. É isso? Aí, eu vou ajudar fulano, ciclano, não vai ganhar nada. Porque claro, o bonzinho não existe, não tem bonzinho. Mas eu sempre falei assim, se um dia eu ganhar na loteria, eu vou ajudar um monte de gente. Você pode falar isso depois, antes não. Aff, Maria. Você tem que querer ganhar sozinha. Só você. Entendeu? Não é egoísmo? Aí que está, tá vendo? A primeira reação do ser humano é isso, egoísta. Não é egoísta. Não? Não, quando você pensa, por exemplo, eu vou ajudar todo mundo. É o bonzinho. Ajudar não é ser bom. Entendeu? Tem caminhos para fazer isso. Tá? Tem formas de ajudar, de favorecer. Então, primeiro, tem que concretizar o desejo. Aí sim, você vai fazer os movimentos. Tá. Por exemplo, eu te falo para você assim, qual que é o objetivo? Por exemplo, eu falo do meu objetivo, um mundo melhor, ponto. Nossa, fantástico, porque do jeito que está... Então, se você tiver um favorecimento financeiro, é claro que esse financeiro vai favorecer o mundo, ponto. De que forma? De vários caminhos. Através de livros, através de uma série de fatores, enfim. Né? Então, o dinheiro, ele é um instrumento de favorecimento e troca, ele tem que existir. Por isso que não pode ter preconceitos com dinheiro, não é isso? Não pode falar que o dinheiro é sujo, o dinheiro traz dinheiro discórdia, não, o dinheiro divide as pessoas. Existe, né? Dinheiro ruim, dinheiro sujo, isso não existe. Ele pode vir de um favorecimento de um outro lado, que não interessa, porque também é um negócio, e aí você pode transformar aquilo numa energia melhor, não interessa.
Entendeu? Então o dinheiro é uma ferramenta para você se movimentar. Você tem que ter seu dinheiro para comprar seu livro, ir no seu show, comprar suas coisas. Tem que ter. É necessário que você viva bem. Tem que ter conforto. Entendeu? Então você está. Aí que está o negócio, né? Você está encarnado. Não pode negar a matéria. Aquela conversa que agora eu sou vivo espiritual, que viver espiritual não é isso, não é você negar o material. Então não é espiritual. Negar o material não é. A grande sacada é você viver o espiritual encarnado e viver na carne. Entendeu? Então é tudo junto, uma coisa só. Comer o que você gosta, fazer o que você gosta, cada um sabe de si o que é melhor. Quando você entra em equilíbrio, o que acontece? O seu corpo ele passa a necessitar de algumas coisas que talvez você não comesse e não necessita mais de coisas que você comia. Então você vai trocando a sua alimentação. Hoje eu não estou conseguindo comer carne vermelha. Deve ter um significado. À medida que o tempo está passando, eu estou rejeitando. Não é que você vai parar de comer porque alguém falou que... Não, é você que tem que sentir isso. Entendeu? Alcides, eu estou assim, extasiada com as informações que você está nos dando. Gostaria que você voltasse no nosso programa. É um prazer. Nós não fizemos intervalo para poder aproveitar. E os ouvintes aqui podem estar percebendo que eu estou numa sala diferente. Não vou tocar uma música para você que eu tinha escolhido, uma música clássica, aliás, a única, mas está na intenção do universo, tá? Perfeito. Você vai voltar aqui. E antes que você se vá, ainda tenho mais umas perguntinhas. Eu acho que a gente tem tempo, né, gente? 5 minutos, né? Que pena. Mas vamos ver se dá tempo de a gente fazer isso. O que é a contraposição para o alquimista? Então, aquilo que eu falei, a contraposição é sempre olhar para o outro lado. Então, por exemplo, vamos falar de um desejo. Como é que você aprende a desejar as coisas, né? Materializar. Então, eu quero uma coisa. Então, eu vejo ela aqui na minha frente. Perfeito? Bom, quando eu coloco aquela imagem na minha frente, a luz que está ao nosso redor bate naquela imagem. E ela vai refletir lá atrás, 180 graus. Ou seja, em algum momento, essa imagem vem ao seu consciente e ela acontece. Então, o exercício é... É o querer absoluto. Você não muda o foco daquilo. Tá. Não vai, será que vai dar certo? Será que... Não, isso não existe. Ponto. Eu quero. E vai acontecer. Por quê? Porque eu creio. Ponto. Você está enfatizando que a chave é a fé. Então, o que é a fé? A fé é você crer naquilo. Incondicionalmente. Acabou. Apesar então, das viver evidências. A fé 24 horas. Não pode ter fé ou achar que tem naqueles momentos que tem fé, mais ou menos. Não existe. Nem temer, ou né? você tem fé ou você não tem. Não existe mais ou menos. Entendeu? Ligeiramente. Isso. Então, através desse processo de respiração, de um monte de coisa que a gente vai ensinando aí, no meio do caminho, a fé ativa lá dentro. E aí você é um homem de fé, uma mulher de fé, um ser humano de fé. Então, acho que de tudo que ele falou, essa é uma das lições que eu estou indo bem, porque eu creio. Eu tenho muita fé e isso me move. Me conta, qual o primeiro passo para transformar a vida? Vamos lá. Nós temos só 3 minutinhos aqui, então, pena. Primeira coisa, mudar seus hábitos, falar pouco e procure ficar quietinho, quietinha, 12 minutos por dia. Eu te garanto que a sua vida muda no mesmo dia. No mesmo dia? Claro. Vou fazer isso quando chegar lá. Por favor. Como um alquimista lida com os problemas, ou se quiser chamar de soluções? Sempre vendo, como eu falei para vocês, a contraposição, o outro lado. Porque tudo dá para você transformar. Tudo, né? Quando você olha aquilo de uma forma diferente, a solução não aparece. Ela vem, o caminho vem. Mesmo que você não chegar aquilo naquele momento, você crê que aquilo pode ser solucionado. E esquece o problema e passa a olhar para o outro lado. Automaticamente aquela resposta ela aparece, ela chega. E qual seria, Alcides, a mensagem breve, que o nosso tempo já acabou, que você pode deixar para os nossos internautas? Bom, sempre pense nisso que eu disse logo no princípio, né? Amanhã sempre é melhor do que hoje. Sempre ser jovem, sempre ser rico, nunca morrer. Só viver o que é bom, o que é belo e o que é grande. Se não for, não queira. Perfeito? Use o querer daqui para frente. O mais ou menos não existe. Tá bom, pode ser. Pode ser que dá. Eu quero, não quero, é isso, não é isso, entendeu? Tem que ser rápido, tem que realmente querer. Muito obrigada, Alcides, da sua presença Amém. aqui. Foi uma aula. O tempo todo eu fiquei emocionada. Eu queria agradecer e prometo trazer o Alcides aqui de novo até o final do ano, porque ele vai ter novidades. E, gente, desfrutem dessa sabedoria, porque não é a todo instante que a gente encontra uma pessoa. Ele é especial.
Muito obrigada, Alcides, Agradeço, e até uma obrigado próxima pelo convite. oportunidade. Obrigado. Na próxima quinta, nós teremos aqui um assunto do momento, que é a presidente da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Tanto a presidente da Libra como da Libra Jovem, que vem tratar da conscientização do voto feminino nas próximas eleições. Não perca. Obrigado pela sua atenção. Estamos sempre aqui com a mesma sintonia. Boa tarde.